Deixa as palmas louvar ao Senhor. O tamanho do seu glória é o tamanho da sua vitória. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Falam glória a Deus aí. Aleluia. Bata palmas mais uma vez. Irmãos, nós estamos comemorando 9 anos, dessa igreja maravilhosa. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, você é a igreja. Fala para ele assim, você é a igreja. Fala, a palavra do Senhor, deixa eu te falar um negócio aqui. A palavra do Senhor diz que a coisa mais valiosa que existe é uma alma. A palavra do Senhor vai dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sabe o mundo inteiro? Tem muito ouro. Sabe o mundo inteiro? Tem muito diamante, tem muita prata. Vira para o irmão que está aí do seu lado e fala para você, você vale mais que todo ouro, vale mais que toda prata, vale mais que todo diamante que há no universo. Você pode glorificar o nome dele por isso. A Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra, você vale mais do que o universo inteiro, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Fico muito feliz e honrado pela oportunidade que o pastor mais uma vez concede de estar aqui para trazer essa mensagem. Os irmãos sabem que devido ao meu trabalho, a correria do dia a dia, é difícil, mas todas as vezes que eu venho aqui para trazer uma palavra, você pode ter certeza que eu tive um bate-papo com Deus ali, e eu sempre falo com Deus, eu não quero sair dali e do mesmo jeito que entrei. Eu quero que o Senhor fale comigo e com a tua igreja, uma palavra que vai nos transformar e mudar a nossa história. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Para começar, eu quero que você levante as mãos para os céus, o mais alto que você puder, feche os seus olhos. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida ainda não terminou. Todos os milagres que ele já fez na sua vida, que tem feito, ele continuará fazendo. Toda a obra que ele tem feito através da sua vida, todo lugar que ele tem te usado para levar a palavra dele, para dar um testemunho, ainda fará muito maior do que tudo isso. Levante as suas mãos com fé, abra seu coração e fala para Deus assim, Deus, eu recebo e quero ser usado na tua obra com graça, com poder e autoridade, todos os dias da minha vida, enquanto fôlego eu tiver, em nome de Jesus. Você pode bater palmas para ele. Glória a Deus. Aleluia. Agora ainda nesse espírito, abre a tua palavra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 54 a seguir. Aleluias. Aleluias, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo és o teu nome, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 54 a seguir. Achou? Diz amém? Glória a Deus. Comigo, vamos ler toda a igreja junto. Diz assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e resilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fala, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu, feche seus olhos, feche para os seus olhos. Perceba aquilo que está acima do teto, perceba aquilo que está acima das nuvens, veja ele assentado num alto e sublime trono e diga, Pai, eu estou vendo a tua glória, eu vejo a tua glória. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E assim,
Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Quero ler esse versículo novamente. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Deixa a sua Bíblia aí no seu assento. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Aleluias. Feche os seus olhos. Irmãos, o louvor é o momento onde nós falamos com Deus. Eu sempre digo que o culto é um diálogo, não é um monólogo. Não é apenas nós falando com Deus, nem Deus apenas falando conosco, é um diálogo. Em um primeiro momento nós falamos para Deus que nós precisamos ouvir a sua voz. Nós dizemos para Ele o quanto o amamos, entoamos canções, abrimos os nossos corações, entoamos louvores. Mas num segundo momento, é o momento de Deus falar conosco, aquilo que nós precisamos ouvir. E o pastor Arnaldo, com muita sabedoria, muitas vezes já nos ensinou que todos os cultos que a gente vem, é um momento onde nós nos alimentamos da palavra para estarmos fortes até o próximo culto. E nesses dias, dia após dia, Deus tem trago pessoas, obreiros cheios do Espírito Santo aqui, e nos tem mantido cheios desse Espírito até o próximo culto, e não será diferente no dia de hoje. Por isso, quando a gente vem à casa do Senhor para ouvir a sua palavra, precisamos estar com fome, precisamos estar com vontade de ouvir, precisamos ansiar verdadeiramente que essas palavras entrem em nosso coração e que elas venham fazer mudança. Então, nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos, a perceber que Ele se faz presente aqui e que vai falar com todos nós nessa noite. Então fala para Ele assim: Senhor, eu estou de coração aberto, eu estou ansioso, eu estou com fome da Tua palavra, eu preciso sair daqui cheio, eu preciso sair daqui cheio da Tua graça, do Teu poder. Então esse é o seu momento. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, antes agradeço pela oportunidade que o Senhor mais uma vez tem me concedido, pela autoridade do Teu Espírito Santo que habita em mim, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por todas as maravilhas que tem feito, e pelas obras maravilhosas que continuarão sendo feitas. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor venha encher os nossos corações, e assim como era nos dias que o Senhor caminhava em nosso meio, nesta terra, aonde o Senhor ia, coxos saíam correndo, pessoas cegas eram curadas, surdos ouviam, mudo falava, e não será diferente nessa noite. A Tua palavra diz que os Teus servos batizavam com água, mas viria aquele que batizaria com Teu Espírito Santo e com fogo, e nós acreditamos nisso nessa noite, e ansiamos com fome por tudo isso. Se você acredita nisso, bata palmas para o Senhor Jesus, tome o seu assento, vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, ó: não cesse de adorar a esse nome. Glória a Deus. Então começa a dar glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Nós estamos vendo o desfecho de uma história. De uma história que nós iremos aprender muito nessa noite. Mas eu quero que você preste bastante atenção nas palavras que sairão da minha boca nessa noite. Não porque sou eu pregando,
mas porque o Espírito Santo falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar com você. Então anseie com fome tudo o que será dito nessa noite. Aqui está o desfecho de uma história, mas eu quero começar essa história. Aonde ela começa? Essa história começa num dia fatídico, num dia terrível, o dia mais tenebroso da história, o dia que pregaram no madeiro aquele que não devia nada. Se você não sabe o significado daquela cruz, Jesus não foi o primeiro e nem foi o último que foi pregado naquela cruz. Aquela cruz era um método mais terrível, mais doloroso, mais humilhante que o povo de Roma tinha para julgar os delinquentes da época, os bandidos da época. Aquela cruz era o símbolo máximo da desgraça de uma pessoa. Nos dias de hoje, existem países que existe a pena de morte, e aquela pessoa é colocada num corredor, e ela, em muitos lugares, se assenta numa cadeira, e ao se assentar naquela cadeira, eles liberam um choque elétrico na cabeça dela. Aquela pessoa é eletrocutada, sabe-se lá com quantos 1000 volts, e em alguns instantes, em alguns segundos, aquela pessoa morre. Morre pelos pecados que ela cometeu, morre pelos delitos que ela cometeu. Talvez ela assassinou uma pessoa, talvez ela fez assassinatos em massa, talvez fez um crime terrível, mas a sua morte leva apenas alguns segundos. Em outros casos, eles aplicam uma injeção letal na veia, que vai direto para o coração, e a hora que aquele veneno, que aquele líquido chega ao coração, aquela pessoa morre instantaneamente em alguns segundos, e ela padece pelo erro, pelo pecado, pelo delito que ela cometeu. Mas há 2000 anos atrás, nasce um homem chamado Jesus. E o nosso irmão Natanael esses dias trouxe essa história para a gente. Como é linda a trajetória de Jesus nessa terra. Com seus 12 anos, de tanto já estudar a palavra, e de tanto o Pai lhe conceder a sabedoria do céu, ele chega até o templo, onde estão os maiores teólogos, onde estão as maiores pessoas estudiosas da Bíblia, e aquele menino começa a pregar e a falar da Torá, do livro da lei, que ele começa a falar sobre salmos, sobre provérbios, sobre os profetas maiores e menores, e aqueles anciões de dias ficam atônitos diante de onde sai tanto conhecimento. E a palavra do Senhor vai dizer que ele continua crescendo, e cresce em graça, cresce em sabedoria. Como foi a infância de Jesus, eu não sei. A palavra não nos diz, ela omite esse período. Mas sabe o que eu penso? Eu vejo Jesus correndo e brincando com as outras crianças da época, inocente, crescendo, como as nossas crianças, brincando. E o tempo passa, ele cresce, seus amigos começam a cometer delitos, cometer falhas, cometer pecados, mas ele é diferente. Jesus é diferente. E ele cresce, ele continua crescendo, e a palavra do Senhor vai dizer que aos 30 anos, ele se achega no Rio Jordão, aonde tem um homem chamado João batizando. E aquele homem que também vivia no deserto. Por que João vivia no deserto? Porque no deserto não tem ninguém querendo ficar ali.
no deserto, comendo mel silvestre e gafanhoto, quem vai ficar ali para pecar? João cresce ali, pregando: arrependei-vos, raça de víbora. E quando Efé chega, isso João pregando para multidões, porque o povo parava, você chegava à beira do rio Jordão e parava para ver João pregando, e ele chicoteava, e ele batia: seus pecadores, raça de víbora. Até o momento que chega um homem à beira do rio, e vejo João atônito: eis que vejo o Cordeiro de Deus. Esse cara aí é diferente, esse aí nunca cometeu um pecado. Eu não posso dizer raça de víbora, pecador para ele. Não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E ele chega no rio, e João tremendo. O que João está sentindo ali? Você já pensou? O que João está sentindo? Tem um outro João que também sente algo parecido. O que o João está sentindo ao chegar na presença de Jesus? Ele fala assim: filho, convém que você me batize, pai, mas não sou digno. Mas temos que cumprir as escrituras. A palavra vai falar que não teve outro do tamanho de João. Sabe por quê? Porque nenhum outro teve essa oportunidade. O que ansiavam? O que ansiavam todos os profetas do Antigo Testamento? Todos eles pregavam a vinda de Jesus. Todos eles ansiavam a sua vida com fome, com sede. Maranata, vem Jesus, vem Senhor, Maranata. Quando é fé, eu vejo um homem chamado João com a oportunidade única que todos os demais profetas ansiavam e tinham vontade. E lá está João, batizando Jesus. E ele ainda dá um testemunho: e eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. João não só batizou, meu amado, João vê o Espírito Santo descer sobre ele. Você não está entendendo. Sabe o que Jesus manda eu te dizer nessa noite? Que você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque o Espírito Santo dele vai descer sobre você. João, daquilo que ele viu com seus olhos carnais. Mas quando é fé, parece que vejo tudo parar. Tudo para. Acho que até os mosquitos e as borboletas pararam. E do céu uma voz também dá testemunho dele: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Não era só os homens que davam testemunho dele, o Pai também deu testemunho dele. Isaías pregou a sua vinda 700 anos antes. O profeta messiânico, ele ansiava, ele deu detalhes, ele tinha vontade de que ele viesse. Tem 2000 anos que ele passou por essa terra. E naquele dia fatídico, aonde começa a nossa história, ele é pregado no madeiro. Diferente da cadeira elétrica. É diferente da injeção letal. Eles o açoitam, lhe chicoteiam, lhe ferem até a alma, lhe ferem a sua moral, lhe xingam, lhe esbofeteiam, cospem na sua face, colocam-lhe uma coroa de espinhos, com espinhos que atravessam-lhe o crânio,
vejo o sangue correr em sua face. Colocam nele uma túnica vermelha sobre todas aquelas feridas e lhe arrancam sem dó e nem piedade. Eles levantam aquela cruz e por mais de 3 horas, diga para o irmão que está do seu lado, mais de 3 horas, ele fica ali, agonizando. Diferente da cadeira elétrica, naquele tempo não tinha, direitos humanos. Naquele tempo não tinha quem defendesse bandido. Colocam ele lá, pregam suas mãos, colocam ele numa cruz que não foi feita para ele. Eles têm que fazer uma força terrível para que ele coubesse naquela cruz. E lá está ele. Seus discípulos, aqueles que ele andou 3 anos. 3 anos, pensa, você 3 anos ao lado de Jesus. A palavra vai dizer no livro de João, que se todos os milagres, tudo que ele fez, fosse escrito em livros, não caberia no mundo a quantidade de livros. Talvez você vê alguns milagres no livro de João, alguns milagres em Marcos, em Lucas. Meu irmão, essa não é nem a ponta do iceberg. Agora você pensa 3 anos, aqueles discípulos vendo tudo isso, e no momento que ele mais precisa, todos o abandonam. Lá está ele naquela cruz, sofrendo, chorando, angustiado. Agora sabe qual que é o detalhe? Aquela pessoa que está na cadeira elétrica, ela está pagando um pecado que é dela. Aquela pessoa que é morta por uma injeção está pagando os pecados que são deles. E Jesus não morreu na hora. Não foi pouco o sofrimento por um pecado que não era dele. Esse pecado é o meu, é o seu. Mas sabe o que é mais importante? Na noite anterior ele está no Getsemane, e tem um pedaço da oração que ele faz, que ele diz assim: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Que cálice era esse? A pergunta que não quer calar: que cálice é esse? Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala: que cálice é esse? Agora vira para o irmão que está do outro lado e pergunta para ele: que cálice é esse? Irmão, o cálice não é a coroa. O cálice não são os espinhos, não são as chibatadas, não é a cruz. Eu quero que você entenda quem é o seu Deus. Eu quero que você entenda quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que vive toda a eternidade. Ele tem toda a eternidade. A palavra do Senhor vai chamá-lo de ancião de dias. Aquele que não tem início e não tem fim. Você ama sua mãe? Ama sua mãe? Pode falar comigo, fala comigo, responde para mim. Você ama sua mãe? Você ama seus irmãos? Você ama seus filhos, aqueles que têm? Você daria a vida por eles? Eu tive a oportunidade de viver alguns anos com a minha mãe. E nesse pouco tempo que eu tive com ela, eu amava demais. Ela era tudo para mim. Não fui lá o filho perfeito, mas era tudo para mim. Imagina o que eu senti quando eu perdi ela.
Imagina a dor que é, o pastor também já testemunhou, perdeu cedo a mãe. Que dor é essa? Que dor é essa de perdermos aqueles a quem amamos? Que dor é essa? Aonde a gente é capaz de amar uma pessoa que a gente vive tão pouco tempo. Esse mundo é passageiro e passa em tão pouco tempo. Que dor é essa que sentimos? Agora eu quero que você imagine o seguinte: naquela cruz, Jesus perde aquele o qual ele viveu toda a eternidade. O laço que se quebrou no dia que eu perdi a minha mãe doeu demais. Agora a palavra do Senhor vai dizer que o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem um laço, uma essência, algo que não pode ser quebrado. Mas esse Deus tem princípios, esse Deus tem moral. Esse Deus não é o Deus que tem sido pregado por aí, que tudo pode. Não! Esse Deus não compactua com o pecado. Esse Deus abomina o pecado. Esse Deus não pode nem pensar no pecado. E a palavra do Senhor vai dizer que naquela cruz, Jesus não pegou o seu e o meu pecado e colocou sobre ele, não. Ele não veio até mim e falou assim: Robson, toma aqui os seus pecados, Raí, me dá aqui os seus pecados. Não, ele não fez isso. A palavra do Senhor vai dizer que ele se tornou pecado por nós. Ele virou pecado. Lá em Gênesis ele vai dizer assim, ó, Moisés, ele fala para Moisés, Moisés indaga ele: Deus, quem que eu posso dizer que o Senhor é? E ele diz assim: eu sou. Ser, meu irmão, é na essência, é aquilo que ele é, ele respira isso. A palavra vai dizer que Deus é amor. Amor, ele não tem amor, ele é amor. Amor é a sua essência, não é algo que ele pode perder, é algo que ele é. E naquela cruz Jesus se torna o pecado. Se ele falasse, se a gente perguntasse para Jesus, Jesus, nesse momento, quem é o Senhor? E ele poderia dizer a seguinte frase: eu sou o pecado. E a palavra vai dizer em Isaías 53 que Deus agradou por moê-lo, por acabar com ele. Naquele momento não era o filho que estava ali. Naquele momento não era aquele ser que eles compactuaram por toda a eternidade, não. Naquele momento Deus só enxergava nele o meu e o seu pecado. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus agradou por moê-lo. E cada chibatada, cada chicotada, cada vergão, cada espinho pregado, aqueles escravos que foram em suas mãos, aquela lança que perfurou os seus pulmões, era meu e o seu pecado sendo destruído. E isso é evangelho. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso daria uma outra pregação. Eu poderia ir para um outro lado aqui. Mas não é isso. Eu só quis te lembrar que naquele momento ele foi morto. Naquele momento ele foi destruído em seu lugar, no meu lugar. Naquele momento todo o pecado do mundo foi pago. Nós somos culpados. Sim, nós somos pecadores e nós somos culpados. Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. Ainda essas crianças que nascem dia após dia são pecadores. Porém, naquela cruz, esse preço já foi pago. Eu fico maravilhado,
por ver essa igreja 9 anos. Não é pelas paredes, não é pela bateria, não. Eu fico maravilhado, pastor, porque todos os dias Deus tem usado o Senhor e os obreiros para mostrar a graça de Deus nesse lugar. Sabe qual é deixa eu te explicar um negócio. Se o preço já foi pago, o que nós temos que fazer para ir para o céu? Todo mundo fala assim, não, eu conheço Jesus, Ele é meu Pai. Mas o Pai corrige, o Pai ensina, o Pai dá chibatadas. Os meus meninos que os digam, apanha, tem que aprender. Isso é ser pai. Agora eu te pergunto, será que Jesus realmente é seu pai? Pai, só é filho de um pai aquele que quer ser. Se meus filhos não quisessem ser mais meu filho, eles vazavam de casa e já era. A única coisa que você tem que aceitar, meu irmão, é Ele como pai. É Ele como pai. O preço do pecado já foi pago. Agora é hora de aceitá-lo como pai. É hora de dizer assim: Jesus, a partir de hoje, o Senhor é meu pai. Pode dar as chibatadas que o Senhor quiser. Se eu bebia, eu não vou beber mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Tudo aquilo que entristecia o seu coração, eu não farei mais. Eu aceito o Senhor como meu pai. E aí entra aqui a discussão que eu e o pastor gosta muito. É os calvinistas com os arminianos. Aí os arminianos falam assim: não, você pode perder a sua salvação a qualquer momento. Aí eu, calvinista, falo assim: desce não, pastor, porque isso é uma discussão, é uma brincadeira. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando você escolhê-lo como pai, tem que ser de coração. Eu sempre digo isso. A vida é uma roda gigante. Um dia a gente está embaixo, outro dia a gente está em cima. Ninguém está falando que você vai vir para o Evangelho e que a sua vida se tornará um mar de rosas e que tudo vai dar certo. Não! Se fosse assim, os discípulos não teriam sido mortos, crucificados, pendurados de cabeça para baixo, apedrejados. Se fosse assim, os pais da igreja não eram colocados nas arenas para serem comidos por leões. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é a promessa de que Ele é seu Pai. E a palavra vai dizer que ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum. E 1000 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso, meu amado, Satanás vai a todo momento ficar colocando no seu coração: desiste, para, você não é digno. Cospe na cara de Satanás e fala para ele: o meu preço, o meu pecado já foi pago, eu não devo mais ele. Nós nunca seremos perfeitos, nunca seremos os santarrões, e não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós estejamos num processo de santificação. Sabe o erro que você cometeu ontem? Amanhã não cometa. Peça perdão para Deus. Não falta no dia da Santa Ceia. Quantas vezes a gente vê os crentes faltar no culto de Santa Ceia? Hoje eu não vou no culto, porque eu pequei muito esse mês, e eu não sou digno de tomar do sangue. Não! Não é isso! O preço já foi pago. Se você está se envergonhando do seu pecado, sabe o que isso quer dizer? Que existe em seu coração um Espírito Santo que está te chamando ao arrependimento. É hora de ouvir a voz do Espírito Santo e falar assim: Jesus, me perdoa, e aqui estou eu de novo, mais uma vez, para participar do sangue e do corpo de Cristo. Eu fico triste da gente chegar num domingo de manhã aqui num dia de Santa Ceia. Lógico, cada um tem seus motivos, uns estão trabalhando, outros têm outros motivos, estão viajando. Mas não falte no culto de Santa Ceia. Imagina
Imagina como foi a honra e a glória de estar naquele dia, à noite, aonde ao lado daqueles... É só na Igreja Batista Ágape, do bairro Serra Negra, que você vai ver uma cena daquela aqui. Talvez você não está entendendo. Naquele dia, no último dia dele, naquele último dia, ele se ajoelha aos pés de seus discípulos e lava os seus pés. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que hoje está sentado à destra do Pai, no seu cetro, na sua mão direita está o cetro de autoridade, aonde do seu nome todo joelho se dobrará. Ele se ajoelha aos pés de seus discípulos e lava. O Rei da eternidade lava os pés dos seus discípulos. É só na Igreja Batista Ágape que ao vivo você vai ver um pastor se ajoelhar aos pés daqueles que chegaram no Evangelho, para lavar os seus pés, para dar as boas-vindas. Irmão, a gente tem que ansiar a volta de Jesus. Com fome. Com fome. É com fome. É com sede. Maranata. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Diga. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Diga. Eu ainda tenho lenha, pode vir. Vem, Senhor, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. É com fome, é com fome, é com fome. Os meninos postam lá no culto, né? Lá no grupo. Tem culto hoje à noite. Aí eles colocam lá bem espaçado e grandão, né? Vem com expectativa. Vem com expectativa. Sabe qual é a vontade da noiva? É que o dia chegue logo. É que chegue logo o dia. Bate no peito e fala assim: eu sou a noiva. Diga: eu sou a noiva. Me lembro bem o dia que a minha esposa estava se arrumando para o casamento. Um calorão. Um dia daqueles, parecendo um dia de hoje, lá maquiando, aquela coisa toda, se adornando, vestindo um vestido que pesava uns 300 quilos. Se adornando, ansiando o momento do casamento. Será que nós estamos vindo com essa expectativa? Será que nós estamos vindo com essa expectativa? Meu irmão, a gente não vem no culto simplesmente para ficar aqui 1 hora e os irmãos olhando para o relógio. Meu Deus do céu, e até, olha, 9 horas, eu nem comecei, pessoal, acho que até 00:30 nós terminamos. Meu irmão, e você vem com aquela vontade de que o mundo acabe, que o culto acabe. É o contrário, vamos vir com a expectativa de que o mundo acabe. O negócio é vir com vontade de que o mundo acabe. E que quando nós estivermos aqui ouvindo essa palavra, ou louvando o Senhor, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Que seja este o momento que Ele volte nas nuvens com brado e as trombetas tocando, e os relâmpagos e os trovões, e com glória, e Ele nos leve para morar com Ele. É essa a expectativa.
É essa a expectativa. Confesso, meu amado, que essa é só a introdução. Até meia-noite não acaba, estou brincando, irmãos. Vou resumir aqui. A palavra vai dizer que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, após esse dia fatídico, o meu e o seu Jesus morre naquele dia. E ao terceiro dia, ele ressuscita. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: ele ressuscitou. Sabe algo que os arqueólogos estão até hoje procurando? A tumba aonde sepultaram Jesus. Estão tentando achar, ainda não acharam. Eles têm algumas ideias, talvez seja nessa, talvez seja naquela. Mas quer saber do negócio? Não tem importância nenhuma aonde está aquela tumba, porque o meu e o seu Jesus não está mais lá. Ele não está mais lá. E ao terceiro dia ele ressuscita. E Maria Madalena vai e vê, e ele se revela a eles, e ela vai correndo e conta para os seus discípulos, e lá está Tomé, e Tomé não acredita. Eu só acredito vendo, só se eu tocar a mão lá, nas mãos furadas, ou se eu tocar no lado dele onde a lança furou. E Jesus se apresenta: Tomé, toca aqui, Tomé, olha aqui o furo, olha aqui o furo, quer tocar aqui, ó? Toca aqui. Era ele, não era o irmão gêmeo, era ele, não era o irmão gêmeo. Existem teorias que falam para ele: não, quem apareceu no terceiro dia foi o irmão gêmeo dele. Isso é mentira de Satanás. Era ele, com seus cravos, com suas mãos perfuradas, com seu lado perfurado. Você quer saber do negócio? Nós receberemos um corpo glorificado. Deixa eu te falar um negócio. Quando eu tive um acidente e me arrebentei todo, eu sou todo arremendado para todo lado, tem cicatriz para todo lado, tem ferro para todo lado. Naquele grande dia, eu serei glorificado, e não terá mais nenhuma cicatriz, não terá mais ferro nos meus ossos. Você será transformado, você será feito como os anjos. Já pensou, você bonitão, olhar no espelho: olha que anjo, olha que maravilha. É eu e você, daqui a alguns dias, daqui a alguns tempos, seremos todos glorificados. Não haverá mais dor, nem ranger de dente. Mas quer saber do negócio? O meu Jesus antes não tinha essas marcas, não tinha. Ele viveu por toda a eternidade, não tinha nenhuma marca, ele não tinha nenhuma cicatriz. Por causa do meu e do seu pecado, suas mãos estão furadas até hoje, seu lado está furado até hoje, e continuará. Sabe por quê? Para lembrar a você e a mim o preço que foi pago. E a palavra vai dizer, eu vou resumir isso aqui. E a palavra vai dizer que ele vem em Pentecoste, Atos 2, e o Espírito, e eles estão ali, né, ele fica 40 dias com seus discípulos, continuando os ensinos. Eles ficaram 3 anos com Jesus ali, e ele ensinando as coisas, mas eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. Depois ele ressuscita, e fica ali mais 40 dias agora, ensinando as coisas do céu, dando o ensinamento. Agora a teologia não é mais da terra, agora é teologia do céu, aonde começa a revelar para João. João um dia vai ter todas aquelas revelações de Apocalipse, mas os ensinamentos iniciais começaram ali com Jesus durante aqueles 40 dias. E ele dá uma ordem para eles: olha, não se afastem de Jerusalém, até que do alto se cumpra a profecia, a promessa de que sobre vocês descerá o Espírito Santo do Senhor. E a palavra do Senhor fala agora que eles estão ali unânimes em busca desse Espírito. Eles agora estão indo todos os dias ao templo com fome,
com sede, e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E eles vão com esse espírito, com essa vontade, até o dia de Pentecostes, onde a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor desceu sobre eles, e sobre eles viam como se fossem línguas de fogo, e o Espírito, como um vento veemente e impetuoso, encheu todo aquele lugar. Aquele povo, Tiago, Pedro, João, pescadores, malemar tinham primeira série, malemar sabiam escrever, e a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento, eles começaram a falar em outras línguas, não apenas língua dos anjos, como a gente vê nos dias de hoje acontecer, mas eles começaram a falar a língua dos gregos, eles começaram a falar as línguas dos chineses, dos árabes, eles começaram a falar português e tantas outras línguas, e a palavra vai dizer que todos os povos começaram a escutá-los e a ouvi-los em suas próprias línguas. E a glória foi tamanha, a glória foi tão grande. A palavra vai dizer que Pedro começa a dizer: olha, se cumpriu aquilo que um dia foi profetizado, que o Espírito seria derramado sobre todo o povo, e os jovens profetizariam, e teriam sonhos, visões. Milagres começaram a acontecer. Milagres começaram a acontecer, e a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, e na sua primeira pregação, 3.000 almas se rendem aos pés dele. E a palavra vai dizer, ou dá a entender, que no meio dessa multidão de 3.000 almas, tem um homem chamado Estevão. E a igreja continua a crescer, e eu vou ter que resumir demais aqui. E a igreja continua a crescer até um momento em que a palavra vai dizer que os apóstolos precisavam se dedicar na palavra. Essa é a nossa missão, meu amado, é se dedicar na palavra. Essa palavra é Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Não só falar, eu quero conhecer Jesus. Não é isso. É conhecer, é ler, é meditar, é estudar. E aí surge uma necessidade de levantar pessoas para ajudar a servir a ceia, o alimento. E a palavra vai dizer que existe a necessidade de levantar alguns diáconos. E aí dá uma lista do que os apóstolos esperavam desses diáconos. Ouça aí, diácono, isso é para mim também. Escolhe 7 varões de boa reputação. Boa reputação. Que não há o que se falar mal deles. Pessoas de boa índole. Vou dar uma resumida aqui. Eu poderia entrar aqui, a gente poderia apanhar bastante aqui. Mas que seja uma pessoa que dê bom testemunho. Diácono, bom testemunho. Obreiros, bom testemunho. Que seja cheios do Espírito Santo. Vira para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: você já é obreiro? Você já é diácono? Fica para você a resposta. Mas agora não é só para vocês. Obreiros, diáconos, não, é para nós, igreja, cheios do Espírito Santo. Fala para o irmão que está do seu lado e fala assim: cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria. Quem é a pessoa sábia? É quem sabe muito? É quem estudou muito? É quem é doutor em teologia? Ou doutor em medicina? Ou qualquer outro doutorado? Não. Pessoa sábia é aquela que sabe ficar calada quando precisa.
Pessoa sábia é aquela que sabe se portar tanto com pessoas humildes, quanto em lugares com alto, elevado nível. O que você quer dizer com isso? Meu irmão, você é um representante de Deus. Aonde você está, você é um representante de Deus. Nós somos Igreja Batista Ágape. Eu achei lindo a irmã falar aqui, olha, eu sou da igreja, e se alguém falar mal do meu pastor, eu parto para cima. Nós somos a igreja, meu irmão. Como é que você tem coragem de falar mal dos irmãos que louvam? Ou como que você tem coragem de falar, nossa lá, o irmão está mexendo lá, está lavando o banheiro, ele está querendo aparecer. Nós somos igreja. Nós somos a Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra, que tem 9 anos. Fala mal não, meu irmão. Fala mal não. Ajuda a pregar. Dê um bom testemunho. Traga um visitante. Olha o tanto de cadeira vazia que tem aqui no dia de hoje. Cadê aquele seu vizinho que está precisando ouvir a palavra? Hora de ser testemunho. Homem cheio de fé. Aí a irmã liga pro pastor, né, pastor? O menino tá sangrando lá, né, tadinho? Tá mijando sangue, coitado. O pastor podia correr. Não, tá bom, vou orar. Tá... Não. Natanael, ora. Orou. Houve um negócio chamado fé. Se você tiver fé, seja do tamanho de um grão de mostarda. Eu nunca vi um grão de mostarda, pastor. Eu acho que é pequenininho. Você fará coisas impossíveis. É promessa de Jesus, meu irmão. Sabe por quê? Porque não é a sua força. É impossível para você, mas não é impossível para Ele. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Eu vou te dar a receita para toda oração sua ser respondida. Quantos diz amém? Amém? A palavra vai dizer assim, ó, isso aqui é do céu, hein? Isso aqui é revelação. Isso aqui é pérola. Irmão, se você orar de acordo com a vontade do Pai, Ele concederá o desejo do seu coração. Se você orar de acordo com a vontade do Pai, Ele concederá o desejo do seu coração. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: Pai, o Senhor podia fazer brotar na minha conta 100 mil reais e eu ia pagar todas as minhas dívidas? Eu não sei se essa é a vontade do Pai. Vai trabalhar e honrar suas dívidas, mas orar por aquela criança que estava com uma enfermidade, dar testemunho do nome de Deus, porque naquele momento oraram de acordo com a vontade do Pai, e Ele concederá o desejo do seu coração. Prega para o irmão que está perdido. Ora com fé pelo livro de oração, porque é a vontade do Pai que nenhuma alma se perca. Ore para que as pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo, para que sejam salvas. A salvação não é só sua, não é só minha. Deus quer salvar a todos que Ele escolheu. Então seja a boca de Deus e pregue essa palavra com autoridade. Eu já estou encerrando aqui, meu irmão. E aí olha aqui, ó, seja um pregador eloquente. A palavra do Senhor vai dizer que Estevão era um pregador violento. O cara pregava muito, e o maior sermão que está descrito nessa palavra foi ele que pregou.
e na presença dos príncipes daquele tempo que estavam ali julgando ele, querendo condená-lo como condenou Jesus, ele começa a falar: olha, Moisés agiu assim, José agiu dessa forma, o povo no deserto fez isso, fez aquilo. Leia aqui, meu irmão, capítulo de número 6, são 50 versículos, ele pregando eloquentemente, e a palavra vai dizer que aqueles homens não puderam resisti-lo. Um pregador eloquente, corajoso. Um dia lá no Antigo Testamento, Moisés morre. Agora Deus se achega até Josué e diz assim para ele: olha, Josué, Moisés meu servo é morto, mas quer saber do negócio? Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, serei contigo, ser forte e corajoso. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ó, bata no peito. Nossa, mas não é forte e corajoso desse jeito não. Bate no peito assim, ó, fala: Deus, eu serei forte e corajoso. Eu serei forte e corajoso. E ele foi corajoso, pregou a palavra do Senhor. E aí nós chegamos no versículo de número 54, que lemos. Está acabando, irmão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e resilhavam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele testemunhou, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus.